Olá pessoal, tudo bem? Maravilha! Galera, hoje nós vamos continuar a trabalhar a história do Brasil, né? Nós estamos no período da chamada República Velha que vai do ano de 1889 com a proclamação da República até o ano de 1930 com a Revolução de 1930 com a chegada de Getúlio Vargas, certo? Gente, na primeira parte, nas aulas passadas, nós trabalhamos a chamada República da Espada, que foi de 1889 até o ano de 1894, com o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, certo? Agora nós vamos trabalhar uma outra fase da República Velha, chamada de a República das Oligarquias, beleza? Oligarquia. Vamos começar primeiramente por essa palavra, né? Oligarquia. O que significa oligarquia? Você escuta muita palavra oligarquia quando a gente está estudando lá a história antiga, na época da Grécia, né? E a gente vai estudar Esparta. E aí lembra que a gente sempre comenta, né? Esparta é um governo oligarca. O que é uma oligarquia? Oligarquia é um pequeno grupo de pessoas que assume o controle, né, político. No caso do Brasil, quem é que vai assumir esse controle político? São os cafeicultores. Então, os cafeicultores, em 1894, eles chegam ao poder no Brasil e aí de 1894 até o ano de 1930, nós vamos ter a chamada República das Oligarquias, tá? É um período complexo, é um período muito importante que você precisa ter muita atenção, tá? Então, provavelmente, essa videoaula vai ter parte 1 e parte 2 para a gente poder trabalhar bem cada um desses detalhes, certo? Legal. Gente, é o seguinte, para a gente começar a entender a República das Oligarquias, a gente precisa entender primeiro o sistema eleitoral da época, tá? Olha, gente, o Brasil hoje é um país que tem muitos defeitos, eu sei, mas o Brasil tem muitas qualidades, certo? Uma das nossas grandes qualidades, você vê que quase ninguém questiona isso, e quando questiona não tem prova, é a questão do nosso sistema eleitoral. Beleza? O nosso sistema eleitoral hoje no Brasil, a questão da votação, a questão do processamento dos votos, é um sistema hoje que quase ninguém questiona. E quando questiona, não tem base para isso. Certo? Legal. Como é que funcionava o sistema eleitoral na República Velha, nesse período das oligarquias? Era um processo extremamente falho, né? Extremamente falho. Então, primeira coisa que a gente precisa entender dentro da República das Oligarquias é essa questão política. Quando a gente começa a trabalhar a República das Oligarquias, você vai ouvir três nomes muito interessantes. Primeiro, coronéis, voto de cabresto, tá? E curral eleitoral, ok? Então você precisa ter na sua cabeça o que é cada um deles. Vamos começar pelos coronéis, né? O que são os coronéis? O que é o famoso coronelismo? Você ouve falar muito isso, principalmente no Nordeste, né, do Brasil. Ah, lá você tem um coronelismo. O coronelismo é o seguinte, nessas regiões do Brasil, na época em todo o Brasil, interior do Brasil, você tinha então a figura dos coronéis. Os coronéis nada mais são do que fazendeiros. Por que eles são chamados de coronéis, professor? Porque grande parte desses fazendeiros haviam participado da chamada Guarda Nacional. E na Guarda Nacional, muitos deles receberam a patente de coronéis. Então, mesmo saindo da Guarda Nacional, eles mantêm esse nome de coronel. Eu até cheguei a comentar com vocês certa vez, é igual a questão de professor. Eu dou aula para vocês hoje. Daqui a 30 anos, mesmo se eu estiver aposentado, vocês vão continuar me chamando de professor. Então, é muito parecida essa questão, ok? Então, você tem a questão do coronelismo, tá? Então, você tem esse grande fazendeiro, rico, poderoso, que mantém muitas vezes os empregos na região, e esses coronéis, eles vão impor aquelas pessoas em quem eles devem votar e em quem eles não devem votar, ok? E aí você vai cair no chamado voto de cabresto. O que é o voto de cabresto? É quando as pessoas eram manipuladas, as pessoas eram dominadas pelos coronéis e elas eram obrigadas então a votar nos candidatos daquelas pessoas, certo? Além dessa questão do coronel e além do voto de cabresto, você tem os chamados currais eleitorais. Então, o que é o curral eleitoral? O curral é onde ficam os animais, né? Quem já foi aqui um dia algum sítio, uma fazenda, já observou isso, a questão dos currais. Então, o curral eleitoral é a região que os coronéis dominam e aquela região vota da maneira que o coronel quer, certo? Muito bem. Outra coisa muito importante
nesse período da República das Oligarquias, algo muito importante que com certeza você viu na sua apostila, é a questão da política dos governadores. O que é a política dos governadores? É o seguinte: nós sabemos que desde a proclamação da República, o Brasil ele tem um sistema dividido em 3 partes. Certo? Igual o Barão de Montesquieu defendia, né? Então você tem o executivo, o legislativo e o poder judiciário. Qual dos 3 é o mais importante? Nenhum, todos são iguais. Então o executivo não manda no legislativo, o legislativo não manda no judiciário e assim por diante. O que vai ser a política dos governadores? O presidente da República, para poder aprovar as suas medidas, o presidente, para poder realizar o seu governo, ele precisa do apoio do Congresso Nacional. Então, o que vai acontecer? O presidente da República, ele vai criar a política dos governadores, aonde ele vai conceder aos estados, né, vai trocar favores com os estados. Então, dinheiro e autonomia. Em contrapartida, os governadores apoiam o presidente e, consequentemente, os deputados também dos estados. Beleza? Isso é a chamada política dos governadores. E já nesse início do período da República das Oligarquias, vai acontecer um casamento, né? Que casamento é esse? Um casamento importante. Um casamento que em muitas provas, né, eu já observei que é cobrado. Esse casamento nós chamamos de a política do café com leite. Por que eu falei casamento? Porque vai ser a união entre 2 estados, os estados mais poderosos do Brasil, o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais, certo? Por que esses 2 estados vão se unir? São Paulo e Minas Gerais são os 2 maiores produtores de café do Brasil. São Paulo, número 1, Minas Gerais, o número 2. Essa política, né, de união, essa aliança, é chamada de café com leite. Por que então tem um leite? Porque Minas, além de ser o segundo maior produtor de café no Brasil, nesse período é a maior bacia leiteira do Brasil. Então apelidou-se essa política de café com leite, porque São Paulo é o maior produtor de café e Minas é o maior produtor de leite. Mas cuidado. O que interessa aqui não é o leite, é o café, e Minas Gerais é o segundo lugar na produção de café. E o que dizia a política do café com leite? São Paulo e Minas Gerais criariam uma aliança e a partir daquele momento os 2 Estados Unidos, os 2 estados, né, já juntos com essa aliança, eles iriam então decidir quem seria o presidente da República. Então os 2 estados fechavam um nome para presidente, lançava essa pessoa às eleições e logicamente como os estados são os mais poderosos, né, e tem um apoio da questão dos cafeicultores, era um candidato praticamente invencível. Beleza? Muito bem, senhores, o que vai acontecer? Nesse período, no início do século XX, né, em 1905, o Brasil é o maior produtor de café do mundo. Tá? Então o Brasil, como eu sempre falei para vocês, em média a nossa pauta de exportações, ela está em média de 70% de exportação de café. Então o Brasil é um país altamente dependente desse café. Só que o café, ele vai passar por alguns momentos de crise. Então tem épocas que o mercado internacional absorve mais, tem época que o mercado internacional absorve menos e assim por diante. Tá certo? Então o que vai acontecer? Diante dessa queda dos preços e aumento de estoque, né, esses problemas naturais da economia, o que vai acontecer? Os presidentes dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, eles vão assinar um convênio. Esse convênio vai ser chamado Convênio de Taubaté. Ele vai ser assinado em 1906. E o que é o Convênio de Taubaté? O Convênio de Taubaté, né, é o seguinte: simplesmente vai ter a socialização do prejuízo. Como assim socialização, professor? Os estados, eles se comprometiam a comprar o café que não fosse vendido para o mercado internacional. Então, como é que funcionava? São Paulo, Minas e Rio, né, produziam um café. E aí, então, a grande parte dele era vendida para o mercado internacional. Só que muitas vezes o mercado internacional ele não conseguia absorver todo esse café. Então os estados, com dinheiro público, se comprometiam. Ó, não tem problema. Então, se esse ano vendeu, por exemplo, 100 toneladas,
O ano que vem, por exemplo, não conseguiu vender as mesmas 100, vendeu 95, os estados vão absorver essas 5 toneladas. Eles compravam o café, estocavam e quando desse, vendiam o café. Ok? Só que isso lá na frente, cara, vai gerar um problema gigantesco. O Brasil vai ter estoques de café, uma quantidade absurdas, ok? Beleza? Gente, o Brasil, nesse período, o grande motor da economia, o grande produto brasileiro é o café. Posso generalizar, falar que o Brasil só produziu café? Não. Nesse período também você vai ter um período de desenvolvimento muito grande na região amazônica. E esse produto, o grande produto da região amazônica, vai ser a questão da borracha, né, através do látex, que é extraído das seringueiras. Então, final do século XIX, início do século XX, está tendo muita mudança no mundo. E aí você tem um produto, você tem agora veículos, no caso os automóveis e as bicicletas, que precisam muito de borracha por causa dos pneus. Então o que vai acontecer? A exploração da borracha vai se tornar algo extremamente importante, a produção de pneus vai ser algo extremamente importante. Então essa região da Amazônia vai passar por um acelerado processo então de desenvolvimento graças ao látex da borracha, tá? Então é um período que você vai ter assim, um grande desenvolvimento na região amazônica e ao mesmo tempo você vai ter uma grande migração de pessoas, principalmente do sertão nordestino para a região da Amazônia. Esse período de desenvolvimento da Amazônia vai do ano de 1898 a aproximadamente 1910. Né? É um surto de desenvolvimento naquela região. Por que essa região não ficou eternamente se desenvolvendo? O que aconteceu? Porque essa borracha que era produzida na região da Amazônia, as árvores, as seringueiras foram levadas para a Ásia e lá elas começaram a produzir muito mais e melhor do que aqui no Brasil e aí a região amazônica novamente entrou em decadência. Beleza? Gente, outra coisa muito importante nesse período da República das Oligarquias é a questão da industrialização. Então o Brasil, no final do século XIX e início do século XX, vai passar por um forte processo de industrialização. Eu até recomendo a vocês, assistam, né? Você pode procurar no YouTube, chamados Gigantes do Brasil. Você vai ver então grandes empresários brasileiros que se destacaram nesse período, dentre eles o Matarazzo, muito conhecido aqui em São Paulo, tá certo? Por que o Brasil vai passar por esse processo de industrialização no início do século XX? Primeiramente você tem o seguinte, tá? Você tem a questão dos capitais do café. Tá? Então esses cafeicultores que estão ganhando muito dinheiro com o café, eles estão tendo esse capital para poder investir então em novos negócios na questão da industrialização, tá certo? Você tem a questão das matérias-primas também no Brasil que você tem uma facilidade. Além disso, você tem mão de obra no Brasil, ok, disponível, e destaca-se também que principalmente aqui em São Paulo você vai ter uma forte presença dos imigrantes dentro das fábricas aqui de São Paulo, principalmente na região da Moca aqui em São Paulo. Tá certo? E você também no Brasil, agora, no início do século XX, você tem um negócio muito importante chamado mercado consumidor. Coisa que antes você não tinha no Brasil. Por que não tinha mercado consumidor no Brasil? Porque no Brasil você tinha escravidão. Então, a partir do momento que não tem mais escravidão no Brasil, você tem agora e junto com a chegada dos imigrantes, você tem a questão da mão de obra aqui no Brasil e você tem também o mercado consumidor no Brasil, importantíssimo, né, para poder consumir todos esses produtos, tá certo? Então essa industrialização, por volta de 1907, a região mais industrializada do Brasil não era São Paulo, a gente sempre acha que sempre foi São Paulo, não, era o Rio de Janeiro. E aí a partir de 1920 é que São Paulo então vai se tornar uma das regiões mais importantes, é a região mais industrializada do Brasil. Beleza? E trabalhar nas fábricas nessa época, mil maravilhas? Claro que não. Trabalhar nas fábricas desta época era algo muito difícil. As condições de trabalho no Brasil, no início do século, eram tão ruins quanto na época da Revolução Industrial lá na Inglaterra, lá no século XVIII. Então os trabalhadores tinham longas jornadas, não tinham segurança no trabalho, os salários eram muito baixos e tudo isso.
Isso daí, gente, vai motivar então greves, dentre elas a maior greve, né, ocorrida nesse período, que é a greve de 1917, né, que vai ter o estopim nela com a morte de um sapateiro aqui em São Paulo. Beleza, pessoal? Legal. Na próxima videoaula, a gente conclui então o assunto da República das Oligarquias. Valeu!